Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Estamos de volta com mais Papo em Dia. Richelle, minha querida, chiquérrima. Agora a gente vai passar os ingredientes da sua massa fresca de lasanha. Então vamos lá. Pode falar já? Então Pode, eu vou manda utilizar aqui para massa de lasanha, a massa fresca, eu vou utilizar 300 gramas de farinha de trigo, 40 ml de azeite, uma pitadinha de sal, 2 ovos e água. A água é quanto baste, eu vou explicar. Só isso você faz? Só isso. Olha. Esse aí é para massa. Tá. Aí tem os molhos. Tem uns molhinhos também. Então, para o molho bolonhesa, 2 colheres de óleo, 500 gramas de carne moída, uma cebola pequena picada, uma cenoura pequena ralada, uma lata de polpa de tomate. E para o molho branco, 30 gramas de manteiga, 30 gramas de farinha, 200 gramas de creme de leite, 500 ml de leite, uma pitadinha de noz moscada e uma pitada de pimenta do reino. Qual que você prefere, bolonhesa ou branco? Então, eu gosto dos dois, por isso eu misturo. Ah, fala, vai, tem um que você gosta. Você mistura os eu, dois? Eu faço uma camada com bolonhesa, uma camada com branco. Ah, assim, eu não sei se eu já comi não, viu, misturado os dois. Mas eu gosto mais do branco. Tá Muito bom. mais. Bora começar então? Bora lá? Vamos. Então, vamos lá. Vou começar fazendo a massa, porque a massa precisa descansar. Vou colocar a fichinha aqui. Ela precisa descansar, é? É, ela Muito precisa... cansa- Quanto tempo ela tem que descansar? Não, meia horinha. Ah, tá. Por quê? Deixa eu te explicar o porquê que ela tem que descansar. Quando nós fazemos massa fresca ou uma mistura de farinha de trigo com qualquer tipo de líquido, ele vai desenvolver uma proteínazinha que muita gente tem alergia hoje, que chama glúten, né? Então, o glúten, a função dele é deixar a massa mais elástica. Por isso que a gente sova muito pão, para ficar mais fofo e tudo mais. Então, eu tenho uma pergunta para quem tem alergia a glúten. Tem alguma como substituir? Tem como substituir. Pelo quê? Aí ela vai ter que fazer um mix de farinhas, que é aquela farinhas de Amêndoa. arroz. Amêndoa também pode? Não, amêndoa vai pro doce. Aveia. Isso, farinha, floco de aveia, dependendo do mix. Porque tem mix, não é só substituir por outra farinha. Você tem que fazer um mix de farinha, que esse mix vai tentar simular o glúten, porque nós precisamos dessa E dá função. a liga que o glúten faz. Dá. Tá bom. Então é um mix de farinha, bem legal. Então é farinha de arroz, geralmente, é fécula de batata. Então você mistura numa proporção e aí dá tudo E dá certo. a liga e não tem o glúten. E não tem o glúten, Tá bom. exatamente. Então vamos lá. Vamos. Aqui estão todos os meus ingredientes, trouxe pra cá pra ficar mais fácil. Tá bom. Então eu vou colocar um ovo, aqui eu tô fazendo meia receita, tá bom? Meia receita. Essa meia receita dá para quantas pessoas? Serve tranquilamente umas 4 pessoas. 4 pessoas. Isso. Tá bom. Então eu vou colocar o ovo aqui, eu vou misturando aqui, ó. Eu vou batendo o ovo aqui no meio, ó. Tá vendo? Tô vendo. E aí eu vou agregando a farinha aqui, ó. Vem? Então não tem problema você fazer ela. Eu gosto de sentir a massa, então eu jogo na bancada, né? Mas... Então aqui tá o ovinho. Vou colocar o azeite. Olha que difícil. E vou colocar um pouquinho de sal. Cuidado com o sal, gente, porque como vai no molho, o molho geralmente tem um temperinho. É, quando você falou em uma pitada de sal, uma pitada é um... É assim, um dash, Um dash, como você falou? dash. Um dash. É um dash de sal, não é isso? Isso. Então aqui, ó, já estão todos os ingredientes. Tá vendo que não tá úmido? Então agora é mão na massa, tá? Tá. Quando nós fazemos no bowl, deixa eu colocar aqui. Você usa só uma mão, você vai colocando, ó, um pouquinho de água. Por isso que a água é quanto baste, tá bom? Então, A água é o quê? quanto baste. Quanto eu preciso deixar a massa desgrudando da minha mão. É bem professora, né? Água quanto baste. Vamos lá. Olha, Quanto baste. Tem que falar bonitinho, né? Olha lá, ó. Então você vai colocando água aos poucos, Aos né? poucos, isso. Água aos Ou seja, poucos. cozinhar. Você acha que um bom cozinheiro, um bom chefe, qual a qualidade que ele tem que ter, assim, uma característica que ele tem que ter? Amor. Porque a cozinha, ela, por mais que ela seja uma... Hoje em dia, ela não é uma profissão que a gente escolhe de pronto, né? Sempre a cozinha vem depois de uma outra profissão. Eu, por exemplo, a minha primeira formação é gestora de RH. Gestora né? de RH. Isso. Mas a cozinha sempre existiu na sua vida? Sempre existiu. E eu acho que o que
o que tem que ter na cozinha mesmo é o amor. Eu vejo que eles fazem tudo com tanto capricho, com tanto carinho. Isso. Uma paciência que tem que ter pra Exatamente. cozinhar, né? Fazer os dedos, colocando água aos pouquinhos. Quero se jogar água aí, não vai dar certo, Não né? dá. E a confeitaria principalmente. Eu acho que tudo que a gente faz, né? Não é só a profissão de chefe, de cozinheiro. Tudo que a gente faz, se não tiver amor, não vai, não rola. Isso. Porque tudo tem suas dificuldades. Deixa eu contar um segredo para você. Conta. Quando eu utilizo uma farinha, porque já viu, não sei se você já viu, nas lojas tem farinha boa para pão, farinha boa para massa, farinha. Sim. Já viu? Sim. Quando a gente utiliza uma farinha que tem pouca proteína, né? Que é aquelas de uso caseiro que a gente compra no mercado. Mas qual que é essa de uso caseiro que a gente... É essa normal. Farinha Farinha normal. Tá. A gente compra no mercado. É. Essa daí, ela vai me pedir pouca água na massa. Você vai perceber que a massa vai ficar boa, vai dar o ponto bem rapidinho e vai ser pouquíssima água. Quando eu já compro uma farinha que está escrito na embalagem para pão, para pizza, que são farinhas que têm mais proteína, ela vai pedir muita água. É bem legal. Tá. Então por isso que eu falo para os meus alunos que o que dá ponto numa massa não é a farinha, o que dá ponto é a água. Porque se você coloca a farinha, vai pedir água, daí você vai ficar naquela coisa. Ó, Que falou, só para eu não perder aqui, eu estou folheando os jornais e separando algumas notícias aqui. Daqui a pouco a internet também, a gente vai no painel de LED, enfim. Mas na coluna da Sônia Raci, que é uma jornalista muito competente, no Caderno 2 do Estadão, né? Edição de hoje, falou em água, vou aproveitar já porque o assunto é de água também. 2 consórcios, Soeb FBS e Pinheiros 14, acabam de ser selecionados pelo governo paulista para despoluir o Rio Pinheiros. O pregão foi promovido na quinta-feira passada e a tarefa é retirar do fundo do Rio Pinheiros, até está o termo aqui entre aspas, não é? Modestos 500 mil metros cúbicos de resíduos. Neste projeto, o Estado vai aplicar cerca de 32 milhões de reais. Ai, minha Nossa Senhora. A meta, porém, completando a informação, é mais ampla. Vai incluir novas estações de tratamento de esgoto e um tapa na paisagem. Quando fala tapa, é um serviço porco, não é? A começar pelo projeto Pomar, que prevê o plantio ao longo daquela área de 30 mil mudas nativas de Mata Atlântica. Bom, vamos lá, vamos aguardar, mas essa situação aqui de retirar do fundo do Rio Pinheiros 500 mil metros cúbicos de resíduos ao custo de 32 milhões de reais, sendo obra pública / iniciativa privada. Esses peixes estão com muita fome para o meu gosto, mas deixa para lá. Feito o registro. Bom, gostaria que fosse verdade, né? Mas difícil, né? Vamos aguardar, vai. Tomara que minha língua, daqui a alguns anos, o Rio Pinheiros esteja sendo motivo de passeio aos domingos, né? E gôndolas para lá e para cá, seja... Imaginou que sonho faz, né? Difícil, Gê. Que faculdade você fez de engenharia ambiental? Nenhuma. Mas também como jornalista eu entendo ou imagino que seja quase que impossível. Mas daí acho curioso, né? Destinam 32 milhões de reais. Bom, vamos lá, vamos seguir. Bom, agora parece que a gente tem uma matéria do Léo Reis, que é o nosso correspondente lá em Miami. O que você tem pra gente aí, Léo? Olá, você que acompanha o Papo em Dia. Eu sou Léo Reis e falo aqui direto de Orlando, no Hotel Renaissance, onde acontece a feira Flight Sim Expo. Vou te mostrar tudo o que acontece no mundo da simulação de voo. Let's go? Agora encontrei um brasileiro aqui, o Edson Teles, que vai falar um pouquinho sobre esse simulador aqui. Esse é um simulador que tem o sistema de moving, né, um dos mais avançados aí mundialmente falando para home cockpiters, para quem constrói o seu home cockpit, para quem quer ter isso em casa. Ele tem um custo, né, de $9 mil. $9 mil?
É um videogame caro, então, hein? É um videogame caro. Esse sistema de moving, ele tem 6 eixos, né? Então ele consegue simular aí todas as... Simulador de avião, simulador de carro, e ele simula tanto a lateralidade, inclinação, declinação. Então você sente mesmo como se você estivesse dentro de um avião, é isso? Exatamente, a sensação de movimentação ou de carro ou de avião. Palestrante Felipe Bessa, que vai contar pra gente como foi o procedimento, o processo para construir um simulador de voo. E parabéns pela palestra. Obrigado. Bom, assim, tudo começou há quase 4 anos atrás, e aí resolvi fazer um primeiro protótipo no fundo de uma caixa de cerveja, bebi todas as garrafas ali. Enfim, aí fui seguindo por um segundo protótipo, fiz um quadro antigo, cortei, coloquei os botãozinhos, comecei a ligar os fios e começar a fazer essa interface com o computador. Mas aí a sua cabeça começa a evoluir, começa a pensar que você pode melhorar, pode aprender novas coisas. E aí o projeto foi tomando forma, eu decidi fazer um avião com 2 motores, já é um pouco mais complexo, né, que eu faço voo, e aí aprender a fazer codificação e os componentes do avião, tudo assim, isso foi muito legal, né, e hoje chegar ao ponto que está num simulador pronto para ser possivelmente homologado pela ANAC, ele tem todos os quesitos, então, e ver o projeto pronto assim é muito gratificante. Agora eu vou simular um voo no Cessna 172. Let's go! Eu vou pousar o avião. I'm gonna land the plane, right? I'm going to help you land this plane by yourself today. Ela vai me ajudar a pousar hoje sozinho. So where are we landing? Onde que eu tô perguntando pra ela agora qual aeroporto que a gente vai pousar? St. Martin today, beautiful tropical island. Wow, San Martin. Let's go. Why am I going? There you go. Now turn back to the right. That way. Keep going. Right foot. Okay. Oh my God, why am I getting... You know what? See? No, don't aim toward the water. Pull back. No, don't fly with me ever. Ever, Kelly. Ever. Nunca voe comigo. Eu sou Léo Reis, direto de Orlando, para os estúdios aí do Papo em Dia. Até semana que vem. Tchau. E sempre com curiosidades a partir dos Estados Unidos, não é? Trazendo as informações aqui dentro do nosso programa do Papo em Dia. Até a próxima semana, bem interessante, né? Se aqui a gente já tem algumas situações, simuladores que já nos deixam curiosos e maravilhados, imaginem com a tecnologia americana, que eles estão anos-luz à nossa frente, aí que deve ser um negócio excitante, enlouquecedor, como o Léo, mas de carona com ele não dá pra ir não, hein? Com certeza, né? São 11h14, até 1 da tarde, o Papo em Dia. Daqui a pouco o Kleber Monteiro, ou o Kleber da Gaita, né? Chamar pelos 2 nomes, das 2 maneiras, ele atende. Presente! Kleber daqui a pouco volta com grandes sambas, vai novamente homenagear Beth Carvalho, vai passar com sua gaita também, soltar a sua voz por outros ritmos, enfim. Vai ser bem legal até 1 da tarde, é o Papo em Dia para todo o Brasil. Gisele Alves, vamos lá. Vamos lá. Bom, agora a gente vai falar de um assunto super importante. A gente vai trazer aqui o projeto Um Novo Olhar, que trata sobre a violência contra a mulher, né? E para falar sobre isso, a gente trouxe a doutora Carlos Góes, que é a idealizadora do projeto, João Santos, que é o fundador da ONG Bem Querer Mulher, e a psiquiatra doutora Hebe de Moura. Bem-vindos, viu? Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos começar a falar sobre esse projeto. Bem Querer, o projeto Um Novo Olhar. Como foi fazer esse projeto? A partir de que momento você decidiu criar esse projeto? Na verdade, eu como médica, né, já vivendo e vendo cada dia mais a violência contra as mulheres, vindo de um estado que é o Nordeste, onde a violência é muito maior, então eu sempre escrevi sobre mulheres. Em 2000 eu escrevi meu primeiro livro, que é Grávida e Bela. Que já era uma... Bela, que lindo! Sim, na época eu lancei ele no Jô Soares, que foi um boom, porque ninguém falava sobre a beleza da gravidez, né? Ao contrário, falava que a mulher ficava feia, ficava gorda,
a mulher se sentia, na verdade, né, diminuída, era como se ela deixasse de ser mulher, ela perdesse o poder, né, que o poder estava na beleza, talvez. Então eu, sem saber, em 2000 eu já queria empoderar essa mulher. Já veio esse empoderamento já, Sim. que na época ainda não estava Não nesse estouro, existia, não nem existia. esse termo, né? Mas por já ter vivido na pele, já ter visto, né, pessoas que viviam tipo de violências que não são só as físicas, né, emocionais, Claro. verbais. São tão graves São quanto... inúmeras, que às vezes até piores. Com certeza. Então eu vim daí escrevendo vários livros e até o momento que eu escrevi o meu 5º livro, que foi O Poder é Seu. Que é este livro é aqui, este gente, livro. que eu estou na mão. E eu vou ler com certeza. fala de mulheres que inspiram, né? Eu tive o prazer de ter grandes amigas e pacientes como Luísa Trajano, Rachel Maia, Ana Paula Padrão, que me deram a honra de participar do livro, onde eu conto minha história, minha trajetória e várias outras. E esse livro tem histórias de mulheres que inspiram, é isso? Inspiram, porque sempre a pessoa que está começando ou tem um desafio, ela vê outra mulher, ela acha assim, para ela foi fácil, alguém colocou ela lá, né? Ou de repente casou com alguém que deu uma oportunidade. Sempre a gente imagina que tem uma história assim mais fácil. Mas aí quando você ouve a história dessas mulheres, os desafios, que todas tiveram medo, Todas passam, gente. tiveram todo mundo vontade tem. de desistir, né? Quantas, tem. né? Inclusive eu. Ai, Então, quando você aí- começou no seu primeiro livro, você já pensava assim, diante dos obstáculos, assim? Sim, porque a minha história de vida já é bem interessante, que eu sou de uma família que era uma das famílias mais bem financeiramente na Bahia. E eu Você é tive baiana? que... Sou baiana. Delícia aí, hein, Fátima? Bom demais, bom Olha demais. só. E aí eu tive que deixar toda uma estrutura familiar, muito bem estruturada mesmo, para vir atrás dos meus sonhos, que era fazer medicina. E eu era filha única. Então, naquela época, para um nordestino, né, um coronel nordestino, eu tive que ser deserdada para seguir meu sonho. Olha que bacana. Então, desde sempre eu vim rompendo obstáculos. Então, Barreiras, né? eu gosto de falar que eu não sou, na verdade, feminista por opção. Eu me descobri tendo que ser feminista para Tendo que criar sobreviver. essa força para sobreviver. Essa força para sobreviver. Você resolveu usar isso para ajudar outras mulheres, né? Sim, eu me descobri fazendo isso sem perceber, né? Quando eu escrevi meu primeiro livro, o segundo, o terceiro. E aí no quarto eu já tinha dito, não, já está a missão cumprida. Até que eu tive um acidente de carro, que eu quase fiquei tetraplégica. Eu tenho 3 placas de titânio no pescoço. Mas indo trabalhar, 10 horas da manhã, no domingo. Dia comum. Um carro entrou, invadiu o farol. E aí tive essa nova chance. E a editora me procurou. E eu disse, não, agora eu vou escrever um livro que não tem nada a ver com a medicina. Vai ser um livro do meu jeito. A editora Planeta, que é uma das maiores, né, editoras do momento. E aí eu decidi que ia fazer esse movimento de ajudar outras mulheres, compartilhar, na verdade, né? Porque todos estamos o tempo todo fazendo trocas, aprendendo. Cada vez que a gente pensa que está ensinando, a gente está aprendendo muito mais. E o Novo Olhar veio de uma iniciativa privada, junto com Bem Querer Mulher. O Bem Querer é a ONG, não é? É a ONG. Onde a ONG do João Santos, que é o fundador, não é isso? Onde eu presto assistência médica a mulheres vítimas de violência doméstica, porque é no momento que ela está mais fragilizada. É nesse momento que, às vezes, ela foi agredida e ela é apontada pela amiga, pelos pais. Porque as mulheres ficam com vergonha. Sim, ela né? se sente culpada. Ela se sente... As pesquisas mostram que as agressões, geralmente, elas são no rosto. Então, que é para deixar a marca mesmo do agressor. É para deixar ali ela se sentindo péssima, se sentindo enclausulada. E ela assume toda a culpa pela agressão. Então, ela deixa de ser vítima para ser a grande culpada e ela se esconde, né? Porque são
agressões desde um simples, que não é simples, nada simples, né? Mas um empurrão, até lesões que deformam o rosto e impede essa vítima de ir ali comprar um pão. Então é nesse momento que ela é acolhida. Tá bom. João, fala pra gente um pouquinho como foi essa ideia de construir essa ONG, a partir de que momento da sua vida assim você teve essa ideia? Eu trabalho com a minha família na área de investimento social há mais de 20 anos, né? E em 2004 a gente começou a conversar com empresas, com grandes famílias filântropas e a gente viu que, puxa, ninguém apoiava a mulher, né? Então, diversas causas, né, aí no Brasil. E por que a mulher que tinha uma demanda social tão grande não tinha nenhum apoio, né? Você via pequenas coisinhas muito fragmentadas e tal. Então a gente resolveu criar inicialmente um grande movimento chamado Bem Querer Mulher, que foi para a mídia, criamos venda de camisetas e o objetivo era engajar a população para criar essa consciência em torno do combate à violência contra a mulher. Fizemos a primeira cartilha de bolsa, enfim, com alguns apoios e tal, sobre a Lei Maria da Penha, né? Começamos a movimentar e aí esse movimento depois virou um programa social, porque a gente começou a arrecadar esses recursos com eventos, com patrocínios, com empresas, né? Criamos o primeiro Fundo Nacional de Violência contra a Mulher, que era em parceria com a ONU Mulheres, né? E aí desse fundo surgiu o primeiro projeto social que hoje acolhe de uma forma totalmente humanizada, integral, essas vítimas de violência em periferias, em áreas que têm alto índice, e elas estão completamente destruídas, né? Porque ela chega sem informação, com vergonha, com culpa. Não sabe por onde começar, não sabe por onde começar, acha, está confusa, nem sabe se ela sofreu, às vezes, violência ou não. E tem muita violência psicológica, moral, né? Ameaça, humilhação, assédio, cárcere privado, violência patrimonial, uma série de violências que a população não conhece, né? E que hoje está vindo à tona, graças a Deus, e graças às mulheres, né? Forte, não é isso? É a doutora Hebe de Moura. Como fica o psicológico da mulher que sofre algum tipo de violência, não só física, mas verbal? Ele já falou um pouquinho, mas a senhora, como psiquiatra, acho que pode falar um pouco mais sobre como fica a psique dessa mulher. É interessante porque a autoestima da pessoa, ela vai ficando cada vez mais prejudicada. E é da nossa autoestima que depende a segurança pessoal, a força, a firmeza, a capacidade de se postar numa situação. Então, eu normalmente, em vez de trabalhar com vítimas de violência, não é o meu foco, eu trabalho com prevenção à violência, criando recursos para que a mulher tenha um casamento melhor, um relacionamento amoroso melhor e selecione melhor também as pessoas com quem ela vai se relacionar. Então, na medida em que você tem o primeiro aviso, porque o primeiro aviso nunca é físico, é sempre verbal. Exatamente. A primeira violência é sempre verbal. E às vezes... Como seria, desculpa te interromper, mas como seria uma agressão física, assim? Física não, uma agressão verbal, assim? Que a gente fala, não, ele só falou isso, só falou aquilo. Não, isso é bobeira, não, isso não vai dar em nada. Como seria isso? E é exatamente isso que eu ia falar. O primeiro ponto não é um xingamento, pode ser uma brincadeira. As brincadeiras, né? Essas brincadeiras, quando a pessoa recebe uma brincadeira dessas como brincadeira, já começou a dar errado. Eu vou dar um exemplo, ver se está certo. Eu fui ao teatro agora, sábado, fui com uma amiga e tinha um casal e eles estavam conversando tudo e ele falou assim para a esposa, você é loira, você tá pintando o cabelo, né? O cérebro não. Isso é uma violência? Com certeza. É uma hora eu falei, falta de respeito muito grande, porque na verdade ele chamou ela de burra. Justamente, e ela deu um sorrisinho sem graça, mas eu falei, gente, acho que por isso que eu tô solteira, porque se alguém fala assim comigo, eu dizer, como é que é? Peraí, pá, me vai tirar, aí vai ter que se veja, a Maria da Penha vale pros dois lados. Ai, meu Deus, então eu vou respirar e dizer, amor, não vai falar assim comigo, né? Na verdade, eu acho que tem que marcar uma posição. Olha, eu entendo que foi uma brincadeira, mas eu não me senti bem. E aí, quando você diz para uma pessoa que você não se sentiu bem, ela tem basicamente duas possibilidades. A primeira é, imagina! Isso é um perigo. Porque ela desconsiderou a sua dor, o seu desconforto. E a outra é, desculpe, eu não vou fazer mais isso. Então, tudo isso é um arsenal de conhecimento que é muito importante que a mulher tenha, e o homem também, porque a gente está numa situação
pública Igual. agora de uma mulher que está criando uma situação confusa para um famoso, que acontece o quê? A pessoa cria uma brincadeira, faz um comentário e o outro não leva em consideração, diminui a importância e, principalmente, não é que ele desconsidera o seu comentário, ele desconsidera o mal-estar que está sentindo. Por É ter aí que feito começa a esse prevenção à comentário. violência. É quando eu me sinto mal e eu sou cúmplice daquele que me ofendeu porque eu deixo barato, porque eu não digo, eu me senti mal. Eu estou ignorando, não é a brincadeira, eu estou ignorando é o meu mal-estar. Isso é que começa a violência. Olha que pensamento incrível. Então, assim, a violência começa quando você mesmo, né, fala, não, ele não falou isso para me ofender nem nada. Às vezes a pessoa falou porque ele quer se inserir na conversa, ou quer ficar ser engraçadinho. Várias brincadeiras de mau gosto já passaram na internet, aí a gente viu no que deu. Às vezes a pessoa não tinha o pensamento de fazer isso, né? O torcedor da Argentina lá que fez, ele não tinha, acho que essa maldade de querer denegrir assim, mas denegriu. Né? O que importa é o resultado, né? O que importa é o resultado. Então, gente, vocês estão em casa, mulherada. Se você se sentiu constrangida, se te ofendeu, fale. Não fica calada, não ache que é besteira. Fale pro seu companheiro ou para quem te ofendeu que tá errado, que você tem que se posicionar, se impor. Até porque, hoje em dia, está muito na moda uma coisa que eu sou completamente contra, que é a valorização do que o outro sente como se fosse uma lei. Eu não posso saber o que o outro vai sentir. Então, eu posso fazer a brincadeira pesada e a pessoa realmente não se sentir ofendida e não se sentir constrangida. Mas se ela se sentiu, é função dela me informar. Olha, eu não me senti confortável com a brincadeira. E também existe uma coisa da parceria. Porque quando eu faço uma brincadeira desagradável com você e você me diz, eu me senti mal, eu posso pedir desculpas, aí você precisa entender que a intenção conta, porque hoje em dia está essa discussão sobre o que é agressão e o que não é. O que conta é que eu me senti agredida. Eu não sou a favor dessa corrente, eu sou a favor da corrente que diz a intenção conta. Se eu não tive a intenção, eu não devo ser culpabilizada ou criminalizada, como está hoje em voga, mas eu devo ser compreendida e corrigida. Corrigida a rota do relacionamento, aí as coisas podem funcionar melhor. Doutora, eu costumo dizer muito, eu não gosto dessa brincadeira. Então, geralmente todo mundo já sabe na minha família que é uma frase minha. Gente, você já sabe que eu não gosto dessa brincadeira. Então todo mundo já fala, nossa, desculpa, a mamãe não gosta dessa brincadeira. Todo mundo já sabe. Porque eu acho que a brincadeira, ela é muito delicada, né? Ela tem um pontinho ali que ela vira uma agressão, a depender do tom que vai. Tênue, né? Uma linha muito tênue. E também da sensibilidade da pessoa que recebe. É isso que eu ia falar, porque assim, tenho amigas casadas, tudo, e os maridos fazem umas brincadeiras que eu fico, gente, não tô acreditando que ela, tipo, ri, tipo, tá uma boa tudo dica bem. é, se você é sensível, já dá entende. dica. Agora, eu não gosto muito, mas tem gente que... Isso começa, inclusive, na adolescência, né? Onde começa a se instalar esse comportamento passivo da mulher, de aceitar essas situações, e o agressor também começa a ser construído. Aliás, da infância, com exemplo. Isso que eu ia falar. Eu acho né? que é uma coisa cultural também. Eu vou te dar um exemplo. Meu pai, por exemplo, né? Meu pai foi criado em fazenda, tudo. É meio... Tipo, quase um coronel. Não chega a ser coronel, mas ele é meio grossão, tosco, assim. E aí, minha filha tem um cabelo super enroladinho. Aí ele faz uma brincadeira, esse cabelinho aí de bombril, não sei o que. Eu falei, não vai falar assim do cabelinho dela, agora você fala. Porque começa aí, gente, é com essa brincadeira de, o cabelinho assim, o narizinho assim, a perninha assim. Não, peraí, você é linda da forma que Deus te criou. Tem telefone no ar, são 10, que horas são? Peraí que tem que virar que o relógio tá ali, 11h29, tem telespectador no ar, alô, telefone, bom dia. Alô. Oi, bom dia, quem fala? É o Renato, tudo bem? Ô, Renato, de onde você fala? Eu falo de São Paulo, aqui, capital. Tá, qual bairro? Eu falo aqui da Penha. Da Penha, o que você faz? Você trabalha com o que, Renato? Eu sou professor. Professor. O Renato ligou no 2578-6000 e quer participar dessa conversa com perguntas. O que você quer, Renato? E desde já, muito obrigado pela sua ligação, hein? Ok. Não, é porque assim, fala muito de agressão à mulher, né? Esse é o tema que tá todo mundo falando. Eu fui agredido pela minha sogra e pela minha esposa, entendeu?
E assim, eu tive diversos problemas de saúde, questão da agressão, psicológico, né? Passei por diversos problemas, né? E assim, eu queria que o pessoal falasse um pouco também sobre a agressão, o lado masculino também, né? Não só do lado feminino, né? Queria que eles falassem alguma coisa aí. Legal, Renato, muito obrigado. Ouça a resposta pela televisão. Quem eu não quer me controlo, responder? agredido pela sogra é dose, mas vamos lá. Mas veja, foi exatamente o que eu falei. Também não vou falar que o normal seria o contrário, pelo amor de Deus, porque você vai embora, óbvio que Aí não. você ia apanhar mas também. É dose. A grande questão é, a Maria da Penha Olha. vale dos dois lados. Exatamente. A Lei Maria da Penha não foi feita só para a mulher, ela é feita Sim. para agressão doméstica. Então, tanto vale para marido como para a esposa. Agora, eu sei que é difícil para um homem, é constrangedor muitas vezes, ele dizer que foi agredido, porque as pessoas dizem, mas você foi agredido? Como assim? Porque existe uma ideia muito grave, muito errada, de como que ele foi agredido e não revidou, e não impediu, e não usou de uma agressão maior. Então, isso é muito sério. Olha, eu morei no... Você, Sim, me baiana. permite você, baiana, um abraço aos soteropolitanos, hoje tem Brasil e Venezuela na Fonte Nova, deve ser uma festa, Uma né? festa. Sim, apesar do preço do ingresso, que é uma extorsão, mas deve ser uma festa lá e o povo da Bahia é sempre muito carinhoso com a seleção. Eu morei no Recife, trabalhei lá no Recife por um ano em 2015. E, pelo menos para os pernambucanos, e boa parte deles, não é? É uma questão de honra para alguns, hein? A vocês pernambucanos que nos assistem, calma, calma. Estou falando que para alguns, cada região com a sua característica. É questão de ser mais homem, ter a esposa, ter uma namoradinha aqui, ali, acolá, olhar 2 vezes para a vizinha, olhar de um jeito insinuante para a prima, para a cunhada, ou para uma mocinha que trabalhe no trabalho dele, que seja colega de trabalho, enfim. Aí já vem aquela questão do machismo, A masculinidade, né? A masculinidade, talvez eles, nordestinos em geral. alguns entendem, nordestinos em geral, eu falo do Recife, que foi, que eu vivi onde mais de morou. perto. Talvez alguns entendam que são mais homens, Fazendo mais isso, machos, né, fazendo isso, né? Mas eu acho que isso é muito Então. falta de compreensão Não, isso é pré-histórico do também. que é pré-histórico. o masculino e do que é o feminino. Existe uma confusão enorme hoje. O meu primeiro livro chama As Três Faces da Mulher e ele fala um pouco sobre essa confusão que existe entre o que é masculino e o que é feminino. O masculino e o feminino hoje estão sendo muito interpretados por uma série de estereótipos. Então, assim, gosta de cor-de-rosa é menina, gosta de cor-de-rosa é menino, então, confusão. Não. O estereótipo está sendo usado como definição de masculino e feminino e não o que eles verdadeiramente são, que são 2 aspectos de uma mesma energia. Então, quando você entende o masculino como uma coisa mais direta, mais firme, essa direção, essa firmeza, elas não precisam ser usadas para que a pessoa se imponha. Sim. Eles podem usar para que a pessoa cuide, para que a pessoa tenha uma postura. Então, é difícil você agredir uma pessoa que tem uma determinada postura. Tem um ditado chinês que diz que ninguém sobe nas suas costas se você não se abaixar. Exato. Eu não estou querendo naturalmente culpabilizar a vítima, não é isso. Mas educar as pessoas para que elas entendam que elas não merecem, que elas não precisam e que elas não devem ser castigadas. Nem Agora- física, nem verbalmente com agressão. A parte Só importante- da sequência tem mais uma, só para a gente não perder a sequência, tem mais um telespectador ou telespectadora no ar? Alô, telefone, bom dia. Oi, bom dia. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, Quem fala, por favor? Os homens participando. é Gustavo Fatioli. Oi, Gustavo, de onde fala, por favor? Eu falo de Santo André. Santo André. Gustavo, qual é o que você faz, Gustavo? Qual a sua atividade profissional? Eu sou corretor de imóveis, Fatioli. Corretor de imóveis, perfeito. Me diga uma coisa, qual é a sua pergunta? Obrigado pela sua ligação. E qual é a sua Primeiro eu queria pergunta falar ou que sou sua muito teu fã, colocação? tá? Te Obrigado. acompanho de longa data, tá bom? E queria te parabenizar aí pelo programa, tá bom? Muito obrigado. Eu queria saber, assim, como que os pais podem orientar os filhos de criança, assim, para que não tenham uma atitude agressiva, assim, quando adultos, né? Perfeito. E eu até traduzo, não sei se vocês entendem assim, como é que podemos blindar nossos filhos quando vem com alguma frequência o pai batendo na mãe ou vice-versa, aquela pancadaria geral dentro de casa. Eu acho fundamental, nós como mães, nós temos obrigação de criar
filhos homens e mulheres também, né? Como vimos aí na pergunta anterior, mais amorosos, mais respeitadores, mais humanos, para respeitar a privacidade e a integridade do próximo. É fundamental o diálogo, né? Eu tenho filhos, 25 anos, uma menina, e 18, um rapaz. Então, eu crio eles assim, para ter uma mentalidade de valorizar a mulher, de valorizar o próximo. Então, acho que é fundamental, o senhor que perguntou, ter essa sensibilidade e ensinar a importância que cada um tem. Eu acredito que isso é o primeiro caminho, né? E não dar o exemplo, porque às vezes você fala e você faz, e fica mais o exemplo do que você faz do que você fala, né? Então, procurar ter um bom relacionamento familiar, né? Concordo. Mostrando esse respeito, né? Com a sua mãe, com suas irmãs. Então, eu acho que isso é muito importante, esse ambiente familiar. Eu acho que dar o exemplo é a coisa mais importante, porque as atitudes falam mais do que 1000 palavras. Agora, eu, por exemplo, com meu filho, eu estou colocando para ele um novo conceito do que é ser homem, né? O que é ser homem na sociedade machista, masculinizada, é ter a posse da mulher, é ter o controle sobre a mulher. E o que é ser homem que deve ser ensinado para a criança é que controle e posse é fruto da insegurança. Exatamente. É fruto do medo de perder, da insegurança. E que o homem de verdade não é inseguro. E ele é capaz de lidar com as frustrações, com a perda e, sobretudo, lidar de uma forma amorosa e pacífica com essas situações. Agora, não tem a menor dúvida de que o exemplo, na minha concepção, é a melhor forma de... Uma amiga minha sempre dizia que todo homem adulto nasce criança aos pés de uma mulher adulta. Exato. Todo homem tem uma mãe. Então, se a sociedade hoje é machista... Eu acho o contrário. Eu acho que se a sociedade é machista, na verdade, o que acontece é que muito das mulheres estão passando essa noção, que é uma noção competitiva, não é uma noção cooperativa. A gente sabe que a nova era, no meu tempo, Fatioli, nova era gnominho, sabe? Aquelas coisas. Hoje a gente sabe que a nova era é a era da cooperação. Então, o meu trabalho, basicamente, hoje é focado na teoria da cooperação. Sim. Então, em vez de tornar o relacionamento competitivo, como trabalhar para fazer um relacionamento cooperativo? Que seja na casa, que seja no trabalho, que seja no seu dia a dia. Como é que eu posso ter uma postura cooperativa e não uma postura competitiva? Porque a posse, numa relação amorosa, é da natureza humana. Ela existe e tem que existir. Querendo ou não. É o que dá a aderência da relação. O problema é que eu possuo o outro e o outro, na mesma proporção, me possui, por isso eu pertenço e sou possuidora. Essas duas coisas devem encontrar um equilíbrio. É ruim quando a gente, num raciocínio competitivo, sem perceber às vezes, elimina uma coisa para poder construir a outra. A gente tem que construir uma coisa em cima da outra, porque aí as duas coisas fazem sentido. Então, existe um pertencimento e existe uma posse. Os dois são bons, os dois têm que ter equilíbrio. Olha, mais uma vez, doutora Carla Góes, idealizadora do projeto, que é dermatologista, ela que faz parte do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil e da plataforma SOS Mulher do Governo. João Santos, que é fundador da ONG Bem Querer Mulher, e doutora Hebe de Moura, que é psicoterapeuta. Muito obrigado. E lembrando que um estudo divulgado em novembro de 2018 pelo Escritório das Nações Unidas para Crime e Drogas mostra que a taxa de homicídios femininos global foi de 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres em 2017. No Brasil, segundo os dados divulgados hoje, relativos ainda a 2018, a taxa é de 4 mulheres mortas para cada grupo de 100 mil mulheres, ou seja, 74% superior à média mundial. E por isso que aqui nós trouxemos
esses 3 especialistas, 3 profissionais da área, não é? Com trabalhos importantes voltados a essa questão e que vão retornar por outras vezes, com certeza absoluta. Já fica o convite. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada. Nossa, Esse assunto é extenso, né? A história do rosa, do azul. Sim, da violência, do que não é, como fazer para se proteger, como ajudar a amiga, enfim. A gente ficaria aqui a tarde toda. Mas muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Super importante a gente estar nessa luta aí juntas. Esse aqui, ó, é meu, Fátima. Poder é nosso. Já é meu. Mandar um abraço para a Nájila Trindade, que é a mocinha vítima, né, da situação do Neymar. Que, Nájila, primeiro o tablet não apareceu, depois invadiram sua casa que não se comprovou. Agora a polícia quer o celular. Se você não entregar, olha, filhinha, sou eu que estou falando na opinião do programa e muito menos da TV. Falso testemunho da cadeia também, fique esperta, viu? Vamos com o samba de extrema qualidade, com o nosso Kleber Monteiro, Kleber da Gaita, fazendo show hoje. Vamos lá, Kleber. Vamos lá, vou falar de uma música, tá no meu EP, chamado Vida Boa. Tem a cara do programa, Vida Boa, só alegria. Vamos que vamos? Bonito. Tira o móvel da sala, vamos dançar, só alegria, papo em dia. Ó que lindo. Kleber Monteiro na área. Vamos lá. Que lindo. Eu levo meu sorriso onde quer que eu for e sigo a minha vida na fé do Senhor. Eu sei tirar minha onda sem ter um vintém, sem passar por cima de ninguém. Eu gosto de cerveja e de papo no bar, e sou de chegar junto se o tempo fechar. Não corro do batente, não sou de caô, planto vem para colher amor. Eu sou do povo brasileiro, sou guerreiro, eu sou o som da batucada. Eu sou guerreiro, bom de papo, meus amigos não trocaria por nada. Quando rola um samba, eu sou o primeiro a chegar. Se o cavaco chora, eu só vou embora depois que o galo canta. Essa é minha herança.